O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. A irmã dela, Lázaro, o irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela,
estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém, amém. Irmãos e irmãs, o primeiro domingo da quaresma nós tivemos aquele momento onde Jesus é tentado por Satanás. O segundo domingo, vocês lembram qual foi? O segundo domingo foi quando Jesus, vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Segundo domingo da quaresma, Jesus, me ajudem aí. E o terceiro eu sei, foi da Samaritana. O quarto, ele curou um cego, estava lá na piscina, lembra disso? Aliás, esse não, é o cego que Jesus curou. E hoje o Senhor, o segundo foi a transfiguração. Jesus se transfigura no Monte Tabor. Terceiro, a Samaritana. O quarto, ele curou o cego de nascença. E hoje, Jesus, ele ressuscita Lázaro. Irmãos, aqui tem alguns pontos importantes para nós. Primeiro, eu quero começar no finalzinho do Evangelho. Jesus vai dizer assim, porque ele chamou o morto: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado, atenção, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Isso daqui já nos mostra, aqui faz uma referência da primeira leitura de hoje, Ezequiel,
o profeta vai dizer assim: o Senhor Deus veio para tirar os homens dos seus túmulos, tirá-los e retirar deles tudo aquilo que está como faixa, que não os deixa andar, nem ver, nem falar. Veja, aqui nós já estamos fazendo uma analogia da primeira leitura com o evangelho de hoje. E olha o que ele diz, Jesus, no finalzinho: desatai-o e deixai-o caminhar. Aqui nos lembra aquele momento onde o nosso Senhor preparou o chicote, entra no templo e começa a colocar cambista, pombas, moedas, tudo pelo chão. Ele começou a desatar tudo e disse: e deixai-o andar. Veja, o nosso Senhor, ele está colocando o significado da graça, o significado de viver no Espírito. A palavra salvação é isto, é nos desatar da cegueira, daquilo que nos cega, daquilo que está preso na nossa boca, que não nos deixa falar a vida que é Cristo, não nos permite, nos paralisa as pernas, os braços, as mãos, e o Senhor fala: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, irmãos, aqui já faz a referência da cura, o grande milagre do Senhor. Claro, o Senhor realmente, ele trouxe de volta Lázaro, para quê? Para mostrar que ele é Deus. Repare que aqui no começo do evangelho, que Deus chegou, agora Deus veio no meio de todos nós, não tem mais como fugir dessa verdade. Então, por isso que ele vai dizer para os apóstolos: essa aqui é a ocasião para que o Filho do Homem glorifique a Deus agora com esta graça que ele vai fazer, para que o povo saiba: Deus chegou. Ninguém pode trazer alguém de volta para a vida, que morreu, que entrou em óbito, a não ser o próprio Criador do ser humano. E aqui está um endereço para nós muito importante, irmãos. A palavra: o Senhor me deu o Espírito dele, e é o Espírito daquele que ele faz voltar à vida aqueles que estavam mortos. Eu quero muito fazer essa referência com vocês de novo. Irmãos, nós precisamos urgentemente fazer essa devoção de fé pelo Espírito. Não é brincadeira do Senhor, não é uma historinha qualquer. O Senhor verdadeiramente, ele lhe deu a vida da graça. A vida da graça, como está fazendo referência o salmo de hoje, como está fazendo a referência a primeira e a segunda leitura, a segunda principalmente que Paulo vai falar. Ele está dizendo: eu vos dei a vida, que é a vida no Espírito, é a vida da graça, que eleva o ser humano à divindade. A primeira leitura de hoje, olha como que Paulo começou a dizer. Ele vai dizer assim, em pouquíssimas palavras: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Aqui está todo o embasamento das leituras de hoje. Se o Espírito mora em vós, veja, a palavra morar na Bíblia não é estar. Está, todos nós aqui, a não ser que tenha aqui alguém excepcionalmente que ainda não foi batizado. Se alguém não foi batizado aqui, um ou outro. Mas aqui, ó, aqui está o corpo da igreja, aqui está o corpo de Cristo. Então vocês têm o Espírito. Agora, o Espírito morar significa outra coisa. E aqui está
um discernimento teológico. Morar é quando o Espírito que eu tenho, ele se manifesta, né? Manifesta, quando ele acontece. Por isso que Paulo está falando, a não ser se vocês deixarem com que o Espírito more, se manifeste. E está dizendo, porque Deus não se manifesta em quem vive pela carne. E a gente sabe que eu posso só ter o Espírito, só ter, mas ele não mora, ele não manifesta. Eu estou dando os discernimentos para vocês, irmãos. Fala, não, padre, mora sim porque eu fui batizado, viu? Não, não é isso que eu estou falando. Batizado eu sei que você é, glória a Deus que você é. Agora, para você dar glórias a Deus, ele precisa se manifestar. E quando isso acontece, ô meu irmão, minha irmã, vocês estão lembrados, eu fiz referência dos 4 domingos anterior a esse, para dizer o seguinte: olha o que aconteceu com aquela samaritana. Ela voltou para o primeiro amor da vida dela. Olha o que aconteceu com aquele cego de domingo passado. Ele perguntou, quem é ele? Ele falou, tu é esse que tu ouves e vê. Olha o que aconteceu com os apóstolos quando viram Jesus transfigurado. Ficaram estarrecidos de ver a transfiguração de Jesus. Olha os nãos que Satanás ouviu de Deus no primeiro domingo. E olha hoje o que o Senhor faz. Então veja, o Espírito vivenciar em nós muda a nossa vida. Vamos viver a prática agora. Meu Deus, eu sei que nesse mundo eu hei de encontrar sofrimento. Quem vive nesse mundo, gente, é só viver. Então a gente vai ter alegrias, nós vamos ter conquistas, nós vamos ter apaixonamentos, nós vamos ter momentos de amizade, nós vamos passear. Mas como disse a palavra é Deus, vós neste mundo tereis sofrimentos. E eles vêm para todos, até para quem não crê, até para os que não creem em Deus, eles sofrem. Agora, esses sofrimentos de perder alguém que a gente ama, um sofrimento de uma doença que chega, e ela não é doencinha resfriadinho não, é doença grave. Às vezes uma doença que ela desnorteia a vida inteira a pessoa. Às vezes a pessoa vai ter que carregar aquela doença a vida inteira, e ela vai restringindo as habilidades da pessoa. Olha quanto sofrimento. Sofrimento com filhos, sofrimentos no matrimônio, sofrimentos no trabalho, sofrimento na parte econômica. Sofrimentos, irmãos. Tereis, não se iluda. Porque a gente olha sempre alguns que se dão bem. Mas também tem sofrimentos. Agora, veja, o Senhor nos deu um espírito que é da graça, que a gente aprendeu e vem aprendendo. Ele é maior do que eu, ele é maior do que a força e o intelecto humano, ele é maior, mais forte. Eu até lembrei agora, que me vem tanta coisa na cabeça, irmãos. Me vem agora, eu sou de uma época que teve um seriado do homem de 6 milhões de dólares, o Ciborgue. E a abertura da vinheta dele, para quando ia começar, eu ficava doidinho. Eu era criança, eu ficava doido. Começava uma musiquinha, aparecia ele caindo de um um avião jato. Ele caía, ele sofreu um acidente. Ele era um piloto militar, e ele, a fala dele era, eu até lembro: Oscar, o avião está caindo, estou perdendo o comando do avião. E o Oscar lá, Steve, aperta o quê? Eu estou perdendo o controle do avião, Aí daqui a pouco aparece, fazendo o olho biônico dele, mais forte, mais rápido. E eu ficava doido, né, molequinho. Os olhos dele assim, enxerga mais longe. Daqui a pouco parecia, correndo.
Mãe, eu quero ser que nem ele. Mãe, eu quero ser que nem ele. Mãe, eu quero ser que nem ele. Eu quero correr. Tanto é que eu imitei esse cara. O nome dele é Lee Major. Está vivo até hoje, Lee Majors. Que eu ficava pulando os muros da casa da dona Yolanda. Eu pulava para ficar... E me acometeu uma íngua bem aqui do lado, porque eu me arrebentava todo. Porque eu queria ser o ciborgue, o homem de 6 milhões. Na época 6 milhões era muito. 6 milhões de dólares. Reparou como o tempo passou para o padre? Isso foi na década de 79 para 80. Eu era criança. Então, mais forte, mais rápido. E isso sempre foi para mim uma coisa que de menino, o menino quer ser rápido, quer ser o mais forte. E a pergunta que Deus fez já 3 semanas atrás aqui para nós: pode haver algo mais forte do que o ser humano? Mais poderoso do que o ser humano? Mais eficaz do que o ser humano? Aí ficou uma pergunta no ar. Porque o ser humano é muito inteligente. O ser humano, ele é capaz de... Olha a ciência, o que ele faz na ciência. E a resposta é uma só: sim, existe. E eu quero te dar as boas-vindas. Você tem. Você tem algo maior do que a sua humanidade, que é a vida de Cristo Jesus, que superou a morte. Lembra aquela música? Nem a morte poderá mais me vencer. Muitos aqui estão hoje celebrando o sentimento de alguém que faleceu há pouco tempo, talvez há poucas horas. A gente vai chorar? Obviamente que sim. Olha Jesus aí, ó. Jesus não chorou? Por que Jesus chorou? Porque ele também era humano. Não esqueça, Deus e homem. Ele chorou o amor que ele tinha por aquela outra pessoa que faleceu. Lembra? Jesus ficou interiormente comovido e chorou. Chorou a morte de um ente querido dele. Então a gente vai chorar. Mas oxalá nós tenhamos esta fé de Marta e de Maria. Eu sei, mas eu sei que mesmo com a morte desta pessoa no qual eu tanto amo, e mesmo sabendo que um dia eu também vou experimentar a morte, mas eu sei, olha, isso aí é só na vida maior do que a humana, do que a vida da carne, como Paulo está dizendo, é a vida humana. Só no Espírito eu terei esta ciência da graça. Eu não tenho mais medo da morte. Eu choro uma saudade, porque nos tirou momentaneamente. Momentaneamente o meu pai foi primeiro. Mas eu irei. Você vai. Entende? Agora, quem é que me dá essa certeza? Porque se eu for usar a minha carne, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, me vem até dúvidas. Será mesmo que existe esse papo de ressurreição? Será que tudo isso é uma verdade mesmo? Será que esse Jesus realmente ele aconteceu? Na nossa humanidade isso pinta no nosso coração, na nossa mente. Agora, por quê? Porque existe algo maior. E esse algo maior, quando ele chega, quando ele mora em mim, quando ele se manifesta em mim, não haverá mais dúvida nenhuma. Nenhuma. Será um êxtase. Nós seremos completos. Jesus diz um salmo que ele diz assim: eu vim completar a obra em você. Uma obra começada. Então veja, Deus já começou em nós, mas por causa do pecado, algo nos interrompeu, e nós ficamos só no lado humano, só ficamos humanos, ficamos bacana, gente boa, faz o bem, mas os nossos sentimentos são até bonitos. Mas olha o que Paulo falou: Deus, ele não ouve esse sentimento humano, quer dizer, ele não se manifesta com o sentimento humano nosso, só com o sentimento manifestado no Espírito. É aqui que a gente está trabalhando sempre. Ô meu irmão, minha irmã,
Acredite que se você tem o Espírito, esse Espírito precisa agora funcionar. Essa semana aqui que passou, a gente estava com o nosso gerador Cooper, que eu coloquei o nome dele de Cooper. Aí a gente não podia ligar ele, porque tinha que, para não perder a garantia dele, a gente tinha que esperar o técnico, ele fazer a primeira ligação. Isso está tudo no contrato. Se um de nós fôssemos lá ligar, nós perderíamos toda a garantia dele. Nós temos uma garantia longa dele aí. E olha o que aconteceu. Uma semana antes dele vir ligar, acabou a energia todinha aqui, ó. Na missa das 6h30 ninguém pôde vir, nem eu pude celebrar. E ele estava ali. Era só ligar. Eu quero fazer uma analogia com você sobre isso. E sobre a palavra que é Deus hoje. Você tem um gerador maior do que a sua humanidade. Só que ele precisa ser ligado, manifestar. Aí você vai ver aquilo que as mortaças, fala como é? O véu aí que te prende de morte, ele vai cair. Vai tirar no seu rosto esse véu. Vai tirar das tuas pernas as correntes. Vai tirar das tuas mãos. Veja, é uma figura. Mas precisa ligar ele. O gerador está ali. Hoje já foi feito o teste. Se acabar a energia, 15 segundos ele liga. Volta tudo normal. E o bichão fica lá, com um barulhinho bonitinho, não faz nem muito barulho, já é educado. Verdade, ele é educado. É a mesma coisa, a vida da graça de Deus, e você tem. Padre, mas eu quero viver isso, como é que eu faço? Então vamos lá, de novo. Senhor, eu não esperava, mas eu aceito tudo que eu estou passando neste mundo agora. Isso daqui é o que faz a gente muitas vezes sair da igreja católica, viu? Porque nós, não sei de que maneira, nós tivemos um aprendizado catequético, assim pede a Deus que Deus vai te dar, mas isso daqui é humano, só humano, este humano aí que Paulo está dizendo, esse aí Deus não manifesta. Claro que na hora do desespero a gente pede, Deus dá graças para a gente, sempre dá livramento. Quantas vezes Deus já deu livramento para você? Só que quando ele disse, peça, agora eu peço que você peça, que você ligue agora o gerador, que é a vida da graça que está em você. O que é isso? Peça que o Espírito te conduza daqui para frente. Isso aqui é o partido maior de Deus. Isso aqui é a razão pelo qual Jesus foi morto. Jesus ele foi morto por causa disso, porque no primeiro momento não acreditaram nisso. Só depois que ele morre, o Espírito começa a se manifestar nos seus apóstolos, em todos aqueles que começaram a ser batizados também, renunciando à vida que eles sentiam na carne. Então nós precisamos sempre pedir, Senhor Deus, eu peço o teu Espírito Santo agora na minha vida, porque humanamente eu tenho vontade de morrer. Muitas pessoas se suicidam. Por que elas se suicidam? Eu vou explicar para vocês, irmãos. Eu não vou na causa, eu vou na reação humana, na reação, tá? Qual é a reação humana da carne? Dependendo do que aconteceu na psicologia daquela pessoa, o que ela faz? Ela sente uma necessidade de apagar, fazer um apagão nela todinho, deletar ela. Ela não quer aceitar aquilo, ela não aceita, por quê? Porque ela não consegue administrar aquilo. O que ela faz? Bate um apagão. Ela falou, eu vou resolver isso, eu não quero trazer problema mais para ninguém, eu não quero ser problema para ninguém, eu quero desaparecer, e a pessoa se mata. Por que ela se mata? Porque ela é totalmente levada pelo seu humano, o lado humano dela. Daí vem o suicídio. Ok? Agora,
E se eu começar a falar: Senhor, mas eu quero o teu Espírito em mim, eu quero começar a renunciar tudo aquilo que brota de dentro de mim, até a vontade de morrer. Renuncia. Padre, eu estou com uns pensamentos ruins, padre. Padre, eu estou pensando. Vem cá, vamos orar agora. Agora nós vamos orar. Agora. Não amanhã. Agora. Agora. Está com pensamento ruim? Estou. Vamos agora, e já em nome. Nome é no Espírito de Cristo. Espírito de Cristo é o nome de Jesus. No nome de Jesus é o Espírito dado dele. Você tem. Não falei que você tem? Vamos lá. Vamos pegar ele agora. Vamos ligar ele. Vamos ligar ele. Vamos ligar ele. Não vai perder garantia não. Pode ligar agora. Agora. Então vamos lá. Em nome no sangue de Jesus. Por que sangue? O sangue de Jesus é o motivo de ter destruído Satanás. Então, primeira coisa que você vai pedir no Espírito: pelo santo nome do meu Senhor e pela autoridade do sangue do meu Senhor, eu renuncio agora na minha humanidade, esta vontade de morrer, essa vontade de tirar a minha própria vida. Eu renuncio pelo sangue que venceu a morte. Começa aí. Então veja, você está ligando, você está manifestando o Espírito. Está me dando uma tristeza profunda. Levanta agora. Padre, mas eu estou fraco para rezar. Então vamos levantar junto e vamos anunciar pelo santo nome de Jesus, que significa pelo Espírito Santo, e no sangue do meu Senhor, eu me cubro com o sangue de Cristo e renuncio este sentimento, esse aí, ó, esse humano. Olha o que Paulo falou: eu renuncio esse sentimento de desistência, de desânimo, agora, em nome de Jesus. Precisa começar a orar. Quer se apoiar em alguma coisa? Porque às vezes a gente precisa, como eu preciso de um microfone para eu apertar e falar. Pega o crucifixo. E nesta hora que você está sendo bombardeada na sua humanidade, querendo dizer, você não tem motivo de sorrir, você não tem nem motivo para querer sair. Fica quieta, se isola. A notícia dessa doença desanime. Não tem mais porquê. Opa, não. Pega a cruz, pelo sangue do meu Senhor, eu renuncio todo sentimento que azucrina o meu corpo. O que ele está fazendo? Você está desatando aquilo que estava te matando. Olha lá como é que sai Lázaro. Como é que sai Lázaro do túmulo? O rosto enfaixado, as mãos e os pés atados. E Jesus, que é o Espírito Santo, que Ele te confiou, Ele faz assim: desata agora esse desânimo, desata essa vontade de morrer, desata agora essa palavra de maldição da sua vida que fizeram contra você, desata agora tudo aquilo que pode ter feito não sei o que contra mim, desata agora no sangue de Jesus, e anda. Padre, mas eu estou chorando a morte do meu irmão. Pode chorar a morte da sua irmã, do seu irmão, chore. Chorar a saudade, sim. Mas se começar a bater um desespero de que agora você não tem mais vontade disso, daquilo, já se levanta e começa a desatar essas coisas aí. Preste atenção, meu irmãozinho, minha irmã. Essa palavra do Evangelho é para você. E cada um de nós aqui tem a nossa história, que às vezes a gente fica a um passo para fazer besteira. Às vezes não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe, porque está muito magoado. Está magoado sim. O que você vai fazer com essa mágoa? Vai carregar ela justificando para um monte de gente o quanto essa pessoa, ela tem que ser conhecida, o quanto ela é má? Não, você vai desatar, porque você não é mais morto, você é vivo. Deus colocou a vida em você. Então começa a renunciar a esse sentimento que você tem de tanta mágoa. Eu quero desatar essa mágoa em mim.
com a graça do meu Senhor, não com a minha força humana. A minha força humana eu não consigo. Ponha Cristo na frente. É oração, é orar. Senhor, eu estou fazendo os exames, o médico mandou repetir, e quando manda repetir pela segunda vez, já começa a me assombrar que um monte de coisa ruim na cabeça. É verdade, é verdade. A nossa humanidade, ela é medrosa, ela tem medo de morrer. E olha o que Jesus falou aqui: os que têm a minha vida, mesmo que morra, viverão. E não tem medo, não tem medo. Não significa que eu vou morrer. Só Deus sabe quando é que eu vou morrer. Mas eu preciso eu preciso desatar. Por que desatar? Porque no dia do teu batismo o Senhor disse assim, e te chama pelo nome. Por isso que fala assim: como é o seu nome, moça? Andréia. Lembra do que ele falou? Lázaro, vem para fora. Andréia, eu te batizo no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. E joga a água, que é o sinal de que o Espírito Santo agora te chama. Para quê? Para a vida da graça. Não mais a vida humana. Não mais a vida humana apenas. A vida da graça no seu humano. Por isso que Paulo falou: já não sou eu, ser humano, Paulo que vive, agora é Cristo que vive no meu ser humano. Então comece a desatar. Vem para fora. E aí na hora que você começa a sair, como é que você vem? Ainda cego, ainda não consegue compreender muita coisa, ainda traz muita angústia, revolta, tem muito medo, está com vontade de desistir, tá certo? Está reclamando demais, está cedendo demais. O que você faz? Começa a falar: desatai. Desata, Senhor, em mim agora, pelo teu Espírito, esse pensamento soberbo que eu tenho. Por exemplo, pornografia. Nós somos inundados com a pornografia. E o que vem dentro do coração, hoje a mulher também, mas principalmente de nós homens? Um desejo maligno de ver pornografia e fazer coisas eróticas por aí. Na hora que você percebe isso, o que o Senhor te chama? Ele te lembra hoje: eu te tirei do lugar fechado. Você não é mais morto, não. Começa a desatar agora em oração esse vício que você tem. Começa a falar: pelo sangue de Cristo eu começo agora a renunciar a esse sentimento em mim. Pelo sangue de Jesus, liberta-me, Senhor. Não é na hora. Pode ser que na hora Deus fala assim: eu quero agora que você seja liberto. Mas pode ser que não. Pode ser que Deus ele vai permitir que você vá fazendo esse clamor. Vai, até você vencer daqui a um tempo. Para que muita gente também testemunhe isso e você seja o primeiro. Deus usa várias pedagogias, meu irmão, minha irmã. Então, ore como? No nome de Jesus. Agora, o que acontece com a gente? Vem aquela vontade assombrosa na carne, e a gente se deleita nisso. É onde começa a ter o murmúrio, onde a gente começa a ter dor de cabeça, onde a gente começa a entrar em depressão, onde a gente começa a ficar triste, onde a gente começa a se isolar. Ou então na hora que a gente começa a procurar aventuras aí fora. Se aventura de tudo que é tipo. Não, comece a orar, irmãos. E aí na hora que a gente começar a orar, você não vai ouvir, você vai sentir Deus falando: vem para fora e desatar isso agora. Eu quero que você ande. Como? No meu espírito. Liberta, livre. Eu vim tirar você do sepultamento. Olha a primeira leitura. Repare, irmãos, o Senhor usa linguagens que a gente hoje no nosso vocabulário a gente não precisaria mais dizer elas. Então vamos dizer a nossa. O Senhor encontrou você cheio de apegos.
Esses apegos são essas mortaça, sei lá o que nós temos na gente aí. Nos cega, nos fecha a nossa boca, nos paralisa todinho. É o apego. A humanidade da gente ficou apegada. E aí que ele fala: eu vim tirar você disso. Quer? Quero. Então agora é orar. E não só orar. Orar e aceitar a cruz. Aceitar. Já vai dando o dom, mas que nós vamos orar aqui junto com a igreja. Não só aceitar. Senhor, Tu sabes o que eu tenho passado. Qual é o teu medo, meu irmão? Eu tenho medo também. Mas o que eu vou fazer com esse medo? Eu vou pedir no sangue de Jesus que Deus comece a desatar isso dentro de mim. Por quê? Eu estou vendo coisas acontecer na minha vida e na minha família que humanamente às vezes dá pavor. Só que eu tenho um Deus que Ele chegou no nosso meio. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem agora a vida do eterno, a vida que é de Cristo. Você está entendendo? Assuma essa verdade. Por isso que Jesus fala: como sois lentos para entender, eu te dei o meu Espírito. Eu te dei o meu Espírito. O meu Espírito está em você. O meu Espírito está em você. Nem a doença, nem a solidão poderá superar o amor de Deus. Nem a doença, nem a solidão, o que? Superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Deus é maior. Deus é maior, bem maior do que o humano. Ele é a graça. Ele é o Espírito Santo. Deus é grande, supremo. Nem a depressão, nem a perseguição poderá superar o amor. O amor de Deus é o Espírito Santo. Vai lá. Nem a depressão, nem a perseguição. Muitos estão passando aqui, ó. Superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior. Ele está em você. Tudo que me Ele está em você. acontece. Deus é grande. Supremo Deus é maior. Deus é maior. Tudo que me acontece, muito maior. Acontece. Deus é grande. Vai orando, vai orando. Vai lá, Douglas, vai orando também. Põe a mão no seu coração um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Ó Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és o Filho de Deus que devia vir a este mundo. E hoje, diante do Teu altar, diante do Teu altar, eu quero professar a minha fé. Lembra de Marta? Lembra o que Marta disse? Se Tu estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido.
Pense em qualquer coisa que vem perseguindo você. Se estivesses aqui, Senhor, isso não tinha acontecido comigo, mas eu sei, olha a palavra maior agora, mas eu sei que tudo que tu pedires ao Pai, Ele te concederá, porque tu és o Filho de Deus, que veio no meio de nós e veio nos libertar. Por isso, Senhor, eu peço, na autoridade do meu batismo, vai orando agora junto com o Padre, porque eu estou orando junto com você agora. Na autoridade do meu batismo, eu proclamo, Senhor, a tua vitória sobre a minha casa, sobre o meu estado físico, mesmo que eu não veja, mesmo que os meus olhos não vejam, o teu Espírito sempre vence, e Ele já venceu na minha vida. Sim, Senhor Deus, o teu sangue está sobre mim. Vai orando com o Padre Marcos. O teu sangue, Jesus, que venceu a morte, Ele foi colocado na minha vida também, e é pelo teu sangue. Vai rezando. E é pelo seu sangue, Jesus, eu me lavo, sou purificado e eu volto a viver, porque Deus é maior que tudo que está acontecendo na minha vida. Deus é maior. Deus, Ele é poderoso. A graça do meu Senhor está sobre mim. Vai rezando agora. Eu renuncio pelo sangue de Jesus toda açucrinação mental, todo pensamento negativo. Eu renuncio no sangue de Jesus agora, porque Deus me deu um espírito valente, maior do que o lado humano meu. Por isso, pelo sangue de Jesus, eu renuncio todo sentimento de angústia. Ela cai agora. Ela cai agora. O Padre está orando no Espírito, mas você vai orando do teu jeito. Pelo sangue do meu Senhor, que venceu e sempre vence, eu proclamo, Cristo Jesus, Ele me visita agora, e eu renuncio toda tristeza, saia toda tristeza. Veja, o Senhor está retirando aquilo que vem amarrando você no dia de hoje. Você entrou nesta igreja com revolta no teu coração. Já vai retirando isso agora. No sangue de Jesus eu renuncio todo pensamento de tristeza, pensamento de irritação, desânimo, sai agora em nome de Jesus. Repito, pelo sangue de Jesus, eu retiro da minha vida agora todo espírito de derrota. Caia por terra agora, porque Deus é maior na minha vida. Deus já venceu na minha vida. Deus sempre vence na minha vida. Põe a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã. Põe a sua mãozinha aí. Sim. Sim, pelo sangue de Jesus, eu intercedo junto com a Virgem Maria por você. Tudo aquilo que é amargura, frieza espiritual, começa a renunciar isso agora. Se você tem coragem, diga: eu quero, Senhor.
Senhor, ser curado. Eu quero, como aquele cego, como aquele homem paralítico na piscina, quando Jesus perguntou: quer ser curado? Ele respondeu: sim, Senhor. Então começa a dizer: esse espírito que está amarrando a minha vida agora, eu renuncio no sangue do meu Senhor, que venceu a morte. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Virgem Mãe Maria, porque agora entra na minha casa, porque agora entra na minha família. Vai colocando para Deus agora. Sim, Senhor. Espírito de dúvida, o Senhor coloca no meu coração. Irmãos meus aqui, ó, que ainda paira uma mordaça de dúvida no coração, renuncia agora. Renuncia, tem coragem de renunciar. O Pai está orando por você. Vai dizendo: pelo nome de Jesus, eu renuncio toda dúvida. Eu renuncio, eu retiro agora diante do meu corpo, diante do meu templo sagrado. Eu renuncio. Maus pensamentos caiam no nome de Jesus. Maus pensamentos saia. Saia agora. Vai, o Padre está orando junto com você. Todo sentimento suicida saia agora no nome de Jesus. Jesus, espírito e sentimento de tristeza saia agora no nome de Jesus. Jesus já venceu na minha vida. Ora lá, Senhor, eu estou orando por você. Nós estamos orando com você e por você. Vai, entrega a tua vida. Entrega a sua dor. Entrega a sua lágrima, mulher. Entrega agora o teu passado. Entrega agora esta mágoa. Que mágoa! Põe agora, Senhor, diante do teu sangue. Lava-me. Lava-me, Senhor. Eu quero, Senhor, retira pelo poder do teu sangue. Retirai toda mágoa, toda lembrança negativa, tudo aquilo que é trauma, tudo aquilo que é traumas, sai agora em nome de Jesus. Toda palavra contrária que foi proclamada contra a minha vida, eu retiro agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que foi opressão, todo sentimento de opressão, pelo sangue de Jesus, eu renuncio agora. Jesus é maior, Deus é maior. Maria, a mãe de Deus e nossa mãe, intercede por mim nesta hora. Isso, meu irmãozinho, isso. E agora vai pedindo pelo seu pai. Peça pelo seu pai. Peça pelo seu pai. Sim, Senhor, pelo poder do teu sangue. Eu peço a tua misericórdia na vida desse homem. Vai pedir do seu marido, do seu companheiro, da sua mãe, do seu irmão, do seu colega, daquele que você não gosta. Peça, peça, peça. Vem, Espírito Santo. Vem com o teu poder. Eu peço pelos meus irmãos agora. Vai, levanta teu braço, igreja. Levanta teu braço diante do Senhor. Vai lá, vai rezando. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, vem. Vem com o seu poder. Vem com o seu poder. Ó Maria, concebida sem o pecado original, ore por mim, minha mãe. Roga por mim, minha mãe. Roga agora, roga agora, roga agora. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue vitorioso. Obrigado, Senhor, pela tua graça na minha vida agora.
E o Senhor Deus está me curando. O Senhor Deus já me curou pelo sangue dele. Eu me levanto. Eu me levanto. E ele me chama pelo nome. Marcos, vem pra fora. Ora shira labaye, kandashura labaye. Ora kandara. Ele está chamando o teu nome agora. Vem pra fora. E agora o Senhor põe as mãos sobre você. E ele proclama o oráculo. Desamarrai-o. Desamarrai agora. Ora lavará mágoas, tristeza, falsas enfermidades, promiscuidade sexual, abandono, adultério. Isso, desamarrai-o. Desamarrai esta mágoa. Desamarre essa mágoa. Ande. Para você andar, eu quero que você ande. Eu quero que você ande agora. Agora, mulher. Você vai voltar a andar. O candaralabaye, o candaralabaye, o candarashiralabayo, olha shiralabashuralabaye. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Vai lá, canta. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Eu quero ouvir a igreja cantar. Deus é maior. Deus é maior. Levanta o teu braço. Tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Põe a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está completando nesses irmãos. Nós entregamos agora como sacrifício a Deus, agradável a Ele. O que agrada a Deus é um coração penitente, um coração humilde, um coração que clama o Espírito do Senhor para movê-lo. Meu irmão, minha irmã, esse momento de escuridão que você está vivendo, o Senhor me levou até o estômago daquele peixe onde Jonas estava. Jonas passou ali 3 dias naquela profunda escuridão. E o Senhor falava para mim: se Jonas tivesse ouvido a princípio aquilo que eu tinha dito no seu coração, ele não precisaria estar passando essa dor, esse momento de escuridão, esse momento de aflição, esse momento tão agoniante, que ali Deus me faz sentir aquilo que Jonas sentiu ali dentro da barriga daquele peixe. Meu irmão, minha irmã, no salmo de hoje, Deus nos fala que quando a gente toma as decisões por conta própria, nós perdemos a luz, nós perdemos o caminho, nós perdemos o rumo. E ainda essa semana a igreja celebrou o dia de São José. São José era aquele homem justo, que na palavra de Deus, aquele que é justo é aquele que ouve Deus, é aquele que é íntimo com Deus. Vai libertando, Jesus. Vai libertando, Senhor, essa igreja. Meu irmão, José, vai libertando, Senhor. ele foi perseguido, ele teve que mudar de casa, ele teve que mudar de cidade, ele teve que mudar, ele teve que levar. Liberta, Jesus. Teve que levar Maria, teve que levar Jesus. Teve que viver muito tempo escondido. Desatai, Jesus. Desatai, Jesus. Todas as perseguições que nós vivemos também hoje. Senhor. Vai desatando, Senhor. Veja, meu irmão, Jesus demorou 3 dias para ir atrás de Lázaro.
Assim como Jonas passou 3 dias no ventre dessa baleia. Meu irmão, esse momento escuro vai passar. Esse luto que você vive vai passar. A palavra de Deus diz 3 dias. Essa tristeza, esse sofrimento vai passar. Amém, Jesus, eu creio e tomo posse disso na minha vida. Toma posse disso. Não esqueça de ouvir aquilo que Deus diz no teu coração. Porque quando nós seguimos aquilo que Deus diz, nós fugimos da escuridão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muitas pessoas estão sendo tocadas agora. Obrigado, Senhor. Porque estão vivendo luto. Obrigado, porque estão vivendo problemas. Sim, Senhor Deus. Porque estão vivendo coisas que os seus olhos não veem de solução. São esses 3 dias. São esses 3 dias. O Senhor diz para você agora: aguenta firme. Coloca nas minhas mãos. Deixa comigo, Jesus está dizendo. Jesus falou: Lázaro dorme. E Jesus está falando para você agora: isso não é morte. Jesus falou: aquele que crê em mim jamais morrerá. Amém, Jesus. Creia. Você que está vivendo luto, essa pessoa não está morta. Você que está vivendo luto, essa pessoa não morreu. Essa pessoa, ela não está morta para Jesus, não. E no nosso coração também essa pessoa não pode morrer. Amém. Amém. E a prova disso é o segundo domingo, onde Jesus transfigura e mostra Moisés, Elias ao lado dele. Os dois tinham entrado em óbito. Só Moisés há 2000 anos antes de Jesus. Mais ou menos no mesmo período, Elias. E ali a prova que eles não morreram. Eles estavam ao lado de Jesus ressuscitado. Obrigado, Senhor, pela palavra de esperança que o Senhor dá por aqueles que já passaram também pela nossa história de vida e que já foram. E o Senhor nos dá a graça e a esperança da ressurreição. Eles não morreram. Eles estão comigo. E o Senhor está dando a vitória aqui para muitas pessoas hoje. Obrigado, Jesus. Foi muito forte essa passagem que saiu da boca também do Douglas. 3 dias de escuridão. É o tempo necessário que você está passando por uma angústia, que você está experimentando uma cruz. Diga agora no altar do Senhor para terminar, como o verdadeiro ofertório que agrada a Deus. É quando você diz: eu aceito, Senhor. Eu aceito o que eu estou passando hoje na minha vida. Mas não fala da boca para fora, não. Fala no nome de Jesus, pelo Espírito do meu Senhor, eu aceito. Eu aceito tudo que eu estou passando. Obrigado, Senhor, e eu entrego isso como sacrifício agradável ao teu coração, para o meu bem maior também, Senhor. Isso, entrega a Deus, entrega pessoas, entrega teu filho, entrega aquela pessoa que você veio muito magoada com ela, muito magoada. Entrega para Deus. Me cura, Senhor, e eu entrego ele também. Me cura, Jesus, eu entrego. Eu não vou sair dessa igreja enquanto o Senhor não me tocar. É isso aí. É isso aí. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós estamos com os santinhos todos tampadinhos, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria cantar, antes do creio, que você cantasse a consagração Nossa Senhora. Porque Maria está caminhando sobre cada um de nós aqui, viu, irmãos? Eu queria que você feche esta oração antes de comungar o corpo santo dele. Lembra quando Jesus ele também ressuscitou a filha de Jairo? Ela tinha morrido também. E depois que tirou ela da morte, da cegueira,
falou assim: dê algo para ela comer. Vocês lembram disso? Está na palavra. Depois que você cantar com Maria, o Senhor vai te dar algo para comer. O alimento dos alimentos, o corpo, o sangue, a alma e a divindade, a Eucaristia do Filho. Amém? Você vai sair daqui hoje renovada, viu, meu irmão? Não sem a cruz, com ela, mas renovada. Amém? Vamos cantar juntos? Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus. Canta, igreja. Canta junto com a Nossa Senhora agora, vai. Eu me consagro a Ti. Fecha teus olhos. Olha lá, mais uma vez. Eu me consagro, eu me consagro. Vem, Maria, vem, mãezinha, vem. Aqui está os teus filhos, homens e mulheres de todas as idades. Eu me consagro a Ti, mestra e rainha. Fala, igreja, forte. Acaso não sabe, Maria, minha mãe, roga por nós, mãezinha. Olha, essas lágrimas que caem agora são libertações. Obrigado, Jesus. Obrigado, minha mãe, porque agora caminha conosco. Advogada, só quem já foi órfão, canta. Só quem já foi órfão sabe o valor. Fala, meu irmão, canta forte. O amor de mãe, roga por nós, mãe. Roga pela minha casa também. Só quem já foi órfão sabe o valor do que? Do colo de mãe. Acaso não sabem? Vai, introduza no colo da mãe, vai lá. Acaso não sabem? Ó, minha mãe, eu coloco aqui esta igreja. Saudades, lutos, dores, as mágoas, os medos, eu ponho tudo aqui no teu colo, mãe. Uma advogada, eles estão sendo desatados pelo teu filho. Só quem já foi órfão sabe o valor. Olha lá. O amor de mãe. Maria, minha mãe, só quem já foi órfão. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, Jesus. Vamos lá, eu sei que ao proclamar teu santo nome, me escutará, Senhor. Eu quero que você reze agora por uma pessoa que está na sua casa. Na sua casa. E esta pessoa, você sabe que essa pessoa é aquela que você tem maior dificuldade com ela. Te dá medo, às vezes. Te dá muita dor, muita dor. E vem uma mistura de sentimentos, preocupação. Você tem medo que essa pessoa faça uma besteira, mas você acredita agora que Deus vai visitá-la? É uma pergunta. Mas você acredita agora que Deus vai visitá-la? Sim ou não? Você acredita que a Virgem Mãe com o menino no colo vai visitar agora esta pessoa que vive na sua história de vida? Sim ou não?
Então você vai ver. Você vai ver. Você vai ver pela fé agora, pela fé. Obrigado, Deus, porque o Senhor agora visita a minha casa. E o Senhor vai visitar exatamente esta pessoa. Eu quero repetir para você, meu irmão, minha irmã. Mesmo que os seus olhos, ao voltar para casa, não vejam, mas pela fé, Deus vai te dar a certeza da vitória sobre esta pessoa. Amém? Vamos lá, você vai orar agora, hein? Olha lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome, põe esta pessoa agora, vai lá. Eu sei Que ao invocar teu santo nome, escutará. mais uma vez. Eu sei Que ao invocar ó Deus, eu entrego agora nas tuas mãos. eu sei. Ó Maria, minha mãe, intercede, mãe. Nome. Fala, levanta teu braço. 1, 2. Quero ouvir. Quem Ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Vai orando, vai orando, vai orando. E a palavra que o Senhor me dá agora é a afirmação de Maria e de Marta. Eu sei que tu és o Filho de Deus, que veio a este lugar e que agora salva agora a todos nós. Eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o único Deus que veio nos salvar. Põe agora esta pessoa de novo. Põe essa pessoa. Eu sei que ao invocar, para terminar, vamos lá. Vai lá. Que ao invocar Teu santo nome, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu sei que ao invocar teu santo nome, escutará o nome dele, Jesus. Senhor, vai lá. Liberta, Senhor. Esse nome tem o poder. Jesus Cristo. Vai lá, meu irmão, levanta teu braço. O Senhor. Já vai glorificando a Deus. Jesus. Bendito é o teu nome. Eu creio verdadeiramente que tu és o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque visita o meu irmão. Obrigado, Senhor, porque tu estás libertando. Obrigado, obrigado. Glórias a ti, Senhor, pela libertação que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, porque no teu espírito eu vejo a vitória. O Senhor me dá olhos espirituais. Eu vejo a vitória deste meu irmão, desta pessoa que eu entreguei agora nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, minha mãe. Amém, Jesus. Amém. Por isso, irmãos, professemos então agora a nossa crença nesse Deus que hoje se abriu para você e para mim. Creio em Deus.